Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada licenciada no estado da Flórida, atuando na área de imigração e acidentes de carro. E hoje nós temos uma convidada extremamente especial, porque ela hoje faz parte da nossa equipe, liderando totalmente a área de acidentes de carro. E eu tenho hoje para vocês a Samara. Bem-vinda, Samara. Obrigada, Larissa. Bom dia, tudo bem? Tudo. A Samara vai primeiramente conversar com a gente e falar pra gente quem ela é, né? Porque eu conheço ela, mas vocês não. Então, Samara, conta um pouco pra gente como que você hoje mora nos Estados Unidos, um pouquinho do seu background e como que você começou a atuar na área de acidente de carro. E lembrando, porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma pequena confusão. Explicar se você é advogada, se você é representante, se você é paralegal, se você é notária, se você é consultora, pra galera entender a sua posição. Sim, eu sou paralegal e legal representative. Eu trabalho na área de acidente de carro já faz 12 anos. Eu vim pra Flórida com 4 anos. E minha mãe era americana e meu pai é brasileiro. A gente morava no Brasil e veio pra cá em 2000. Aí, como eu entrei na parte de acidente de carro, eu comecei num escritório de advocacia e eu comecei fazendo os básicos. Então, filing, escaneando papel, tudo isso. Aí eu fui crescendo e amando a área, né, de acidente de carro, ajudando o pessoal, principalmente o brasileiro, que o brasileiro, eu acho, de vez em quando, eles não têm muita informação e não sabem os seus direitos. Então, isso foi algo que eu realmente... Eu amei, né? Criou uma paixão dentro do meu coração para ajudar o pessoal e ajudar a comunidade. Então, já fazem 12 anos que você trabalha com toda a papelada, toda a dor de cabeça, todo o corre-corre envolvido com acidente de carro. Sim, exatamente. E hoje, qual é, assim, o seu foco? É mais acidente de carro? Você foca bastante em acidentes no lugar de trabalho? Ou você foca em acidentes em qualquer lugar? Assim, qual é o seu foco hoje para esse tipo de trabalho? Então, seria acidente de carro e quedas, né? Quedas pode ser em um lugar público, pode ser em um lugar de governo, nesse tipo de coisa. E acidente de carro pode ser também acidente de moto, pedestrian, qualquer coisa Relacionada a isso. Sim. Qual tipo de queda, acidente de carro, qualquer coisa. A Samara, ela foi extremamente importante porque eu acho que a gente já se conhece há mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Sim. Né? Que a gente começou a ter um relacionamento de trabalho. Eu, aliás, conheci a mãe dela primeiro há quase 10 anos atrás e depois conheci a Samara. E esse ano em específico, e eu posso falar por experiência própria, foi extremamente importante porque no início desse ano, o meu esposo teve um acidente de carro no dia 25 de janeiro. E depois nós tivemos um segundo acidente de carro, 24 de fevereiro. E não é a primeira vez que a Samara lida com a minha família, porque ano passado, não, 2022, aliás, no ano que a minha filha nasceu, minha mãe teve uma queda quando ela estava indo comprar um carro numa concessionária e a Samara estava trabalhando em outro escritório na época, auxiliou toda essa parte. Então, eu acho que a gente pode começar na experiência da minha mãe, Sim. porque foi um acidente de queda numa concessionária. E quando você tem uma queda, sendo no lugar público ou então no lugar governamental, qual é a primeira coisa que essa pessoa deveria fazer? Então, a primeira coisa é fazer um incident report e também tirar foto. É bem importante ter foto, né, do que aconteceu. Se tivesse água no chão, para tirar uma foto. Se foi alguma coisa, uma banana, uma comida, alguma coisa no chão que causou ela machucar, né, e cair, é importante tirar foto. Uhum. Outra coisa também é bem importante ela fazer o incident report com o lugar que ela tiver, né? E o que é um incident report? O que é um repórter do acidente, Sim. né? Sim, exatamente. É um repórter do acidente que o manager do lugar vai assinar também, falando que aconteceu realmente naquele local, né? Uhum. E outra coisa também é bem importante ligar para a polícia, para ter mais um tipo de prova que você pode ter, né? Então seria, eu acho que ela foi de ambulância, ou uma coisa assim, e tem aquele report para ajudar com o caso. Então, mesmo se for uma queda,
é indicada a pessoa chamar a polícia. Sim, é importante. Que tem mais um report. Não é obrigatório, né? Então, tipo assim, se a pessoa não ligar pra polícia, it's okay. A gente ainda faz a investigação, a gente pega a informação. Também tem como a gente pedir as câmeras do local também. Então, it's okay. Mas é melhor mais uma prova, né? E uma vez que a pessoa faz esse primeiro passo de tirar foto, chamar o manager pra fazer um accident report, qual é o segundo passo? Segundo passo seria ir pro médico. Pra confirmar o que aconteceu, né? Os seus injuries. Seus machucados. Sim, seus machucados. Porque é o único jeito que a gente pode provar pro seguro que aconteceu o acidente e que a pessoa tá machucada, né? Pra pegar uma indenização. Seria com recordes médicos. Então, nesse meio de você cair, você ter que lembrar de tirar foto, ou fazer o report com a polícia, ou então ir pro médico... Aonde que o advogado, né, e a sua equipe entra para poder auxiliar a pessoa? Então, todo mundo é diferente. Tem pessoa igual, eu lembro, sua mãe ligou na hora que tava no acidente, que Porque aconteceu. ela ligou para mim primeiro para saber o que fazer. Sim. Então, pode ser na hora, né, ou bem depois que acontece. E também não tem um limite aqui na Flórida de 2 anos para você entrar com o processo de indenização. Mas, nesse caso, para fazer o tratamento, para provar que machucou, tem que ser bem antes. Então, o mais rápido, melhor. Então, para acidente de carro, o tempo é diferente. Para acidente de queda, o tempo é diferente de acidente de carro. Então, com 2 anos, você ainda pode entrar com o processo, mas... Para indenização, para propósitos do tratamento que você talvez tenha que receber, o mais rápido possível, gente. Se você caiu hoje, não espere até o final do ano para entrar em contato, para procurar ajuda, para ver o que pode ser feito, né? Sim, exatamente. E como você está falando, para acidente de carro, o estado da Flórida dá 14 dias para você fazer algum tipo de tratamento que eles cobrem $10 mil. Então, nesse caso de acidente de carro, um pouquinho diferente do que a queda, né? A queda, você não tem esses $10 mil, mas acidente de carro, você tem esses $10 mil que pode ser usado para a conta médica. Entendi, perfeito, então. E aí, quando a minha mãe teve o acidente dela, eu sei que logo em seguida ela começou um tratamento, porque... E vale também colocar isso em pauta, que o acidente dela, ela estava na concessionária, e alguém tinha tido, assim, um vazamento de água praticamente no chão. Ela estava passando, não tinha placa, não tinha nenhuma sinalização. Ela foi, escorregou e, assim... Foi um barulho tão alto que todo mundo que estava ao redor saiu para ver o que tinha acontecido, porque parecia até que um carro tinha batido dentro da concessionária. Logo em seguida, ela começou o tratamento médico. E eu sei que muitas vezes as pessoas têm essa pergunta de... Tá, eu tô começando o tratamento médico... Quanto tempo que é esse tratamento médico? Qual é o tipo de tratamento médico que eu preciso fazer? Por onde que eu... Até mesmo como que eu escolho o tratamento médico que eu preciso? Então, como é o seu conselho para as pessoas nesse início, sim, início de escolher aonde que eu começo o meu tratamento? Sim. Então, primeiramente... É importante você ir para o médico, claro, como a gente estava falando. A gente tem relação com o médico no estado da Flórida inteiro. Então, qualquer lugar que a pessoa machucar, a gente pode ajudar e dar alguma sugestão de médico que eles podem ir. Agora, tempo de fazer o tratamento médico, todo caso é diferente. Então, tem caso que a pessoa machuca um pouquinho mais, tem caso que a pessoa vai precisar de cirurgia, vai precisar de injeção. Então, todo caso é diferente. Não tem como a gente falar assim, olha, vai ser 3 meses ou 6 meses, you know? Tudo depende do tratamento e do que o cliente precisa, né? E também do limite do policy, que é o limite que o lugar ou carro tem que a gente pode ir atrás. Então, é importante logo no início, né? Claro, gente, se você tá machucado, independente se o seguro vai cobrir ou não, vá para um médico se tratar. Sim. Mas quando a gente fala sobre o quanto você vai conseguir do seguro, tanto do carro ou do lugar onde você teve o acidente, é importante, logo que a gente começa todo esse processo, a gente pega uma cópia do seguro do lugar para saber qual é o limite que a gente pode correr atrás. Exatamente. Do lugar, correto? Exatamente. Então, para lugar e carro é um pouquinho diferente. Então, lugar normalmente tem um limite um pouquinho maior, né?
dependendo do local, né, é claro. E também depende da prova, que a gente prova que aconteceu lá e que é propriedade deles, né? Também tem isso. Eu lembro que uma vez a gente teve um caso que a gente teve que lutar pro cliente, né? Porque o cliente caiu na parte de fora, no sidewalk. Na calçada. Na calçada, sim. Aí o cliente foi e caiu e a gente teve que provar, realmente que foi property deles. Então, todo caso é diferente. Então, é importante entender que, como a gente muitas vezes fala com a parte imigratória, ninguém tem bola de cristal para poder falar para você, olha, amanhã você não precisa mais fazer tratamento. Sim. E eu sei que até mesmo no caso do segundo acidente do meu esposo, uma pergunta que ele sempre faz eu vou continuar fazendo tratamento até quando? Não tem uma bola de cristal, porque também depende da sua necessidade pro tratamento, né? Depende de se a sua dor tá melhorando, depende se você precisa mais algum tratamento. E vai depender da avaliação médica durante esse processo para saber, ok, você tá bom, você não tá, você tá melhor. E aí, isso também tem um impacto na sua indenização. Quanto que você vai conseguir de cada uma desses seguros. Agora, se você... né? E eu vou jogar pra você. Eu sei a resposta. Mas quando você tem um acidente, né? Nesse momento a gente tá falando sobre queda. Você tem um acidente de queda num lugar público ou então até mesmo num lugar governamental. Vamos dizer que a pessoa está no prédio do ICE, né, fazendo um check-in, todo mundo que vai para Miramar, e eles estão dentro da sala e tem um lugar de água. E a gente sabe que, geralmente, se você tá lá, você não tem documento, você tá em processo de imigração, você vai e você escorrega dentro do prédio do ICE ou então do USCIS. Então, estamos falando sobre prédios governamentais. Você, sem um documento, você tem direito a correr atrás de uma indenização, mesmo sem documento? Sim, tem sim. E isso é muita pergunta, né? E também o pessoal tem muito medo também, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala pro cliente. Você tem direito independente do seu status imigratório. Então, mais uma vez, galera, independente do seu status, tá? E a gente recebe muito essa pergunta, e foi assim que o nosso relacionamento começou. Se você não tem documento... Se você está em processo de ter documento, se você até mesmo está em processo de deportação e você tem um acidente de queda, tanto no lugar público ou então num prédio governamental, você tem direito de uma indenização. O seu status imigratório não limita você a correr atrás do que é seu, porque muitas vezes as pessoas, né, têm essa questão e essa preocupação de saber, eu posso fazer, eu devo fazer, vai me afetar? E mais uma vez, a resposta é não. Tá? Você pode sim, o seu status imigratório não vai impedir você de correr atrás dessa indenização e você deve, tá legal? E hoje, né, eu acho que a gente já faz mais ou menos uma semana, né, em processo de arrecadar mantimentos, de orar também bastante. E hoje nós temos aqui a bandeira do Rio Grande do Sul e nós estamos todos aqui vibrando e arrecadando e ajudando da forma que nós possamos ajudar, né, todo mundo que perdeu suas casas e muitos que perderam muito mais do que somente suas casas, mas também suas vidas. Então estamos aqui para ajudar e eu sei que muitas pessoas aqui no sul da Flórida têm colaborado com essa meta e tem lugares diferentes, tanto aqui em Pompano, quanto em Margate, quanto em Miami, arrecadando comida para assim que a gente puder voltar a enviar, porque eu sei que também tá tendo uma dificuldade de poder receber tudo que está sendo enviado para o Brasil, mas nós estamos aqui prontos para ajudar. Então, se você tem perguntas sobre aonde você pode doar, aonde você pode contribuir com essa causa, por favor, entre em contato, porque nós aqui também estamos fazendo a nossa parte para ajudar todo mundo no Rio Grande do Sul, tá? Voltando aqui, a gente falando sobre quedas, falando sobre o seu direito, e eu acho que muitas pessoas, muitas vezes, elas têm medo, né?
E você falou uma coisa que foi... Gente, quando você tem uma queda, ligue pra polícia pra fazer um report. E muitas pessoas têm muita ansiedade sobre ligar a polícia pra qualquer coisa. E, mais uma vez, eu vou perguntar, eu sei a resposta, mas eu acho que é importante pra vocês. Quando uma pessoa que não tem documento ou que está em processo tem uma queda, liga pra polícia... Tem algum tipo de penalidade para ela por ligar para a polícia para fazer esse report? Não tem. O mais que eles podem receber, talvez, seria um ticket, né? Por ter dirigido sem licença. Mas isso é alguma coisa que dá para o advogado ir e lutar e tirar do record. Então, isso não é uma coisa que é feita, né? No caso... mas depende do policial, na verdade. Mas seria o máximo de acontecer, né? Mas normalmente, ultimamente, não tá acontecendo muito. Mas nessa situação de acidente de carro, de queda, não tem problema você ligar pra polícia. Porque não vai ter multa nessa parte, porque eles não vão pedir pra você a sua licença, Sim, né? não, de queda não. Perfeito. E uma vez que a pessoa faz o tratamento, uma vez que é feita todos os passos que tem que ser feito, e como a gente conversou, não tem um tempo limite para esse processo, né, durar, qual vai ser a última parte disso tudo para a pessoa chegar até a indenização? Então, a última parte, termina no tratamento médico, a gente vai começar a coletar todos os records e conta, né, que teve com o acidente. E escrever a demanda. Então, essa parte com a advogada, você vai escrever a demanda pra gente mandar pro seguro, né? Pra pedir indenização. E nesse caso, depende, a gente vai colocar, né, o limite, quanto que a gente está pedindo. E também vai ser uma história, né, de como aconteceu o acidente. Vai ter o report, o incident report do local. Vai ter todos os records que o cliente foi pro médico. Vai ter tudo. É tipo uma história sobre o acidente, a gente manda pro seguro e começa a negociação. Então, essa é a nossa parte, assim... Fizemos todos os passos que a gente poderia fazer e agora a gente apresenta pro seguro do lugar para eles geralmente terem uma contraproposta e tem toda aquela negociação como você falou. Exatamente. Lu, temos perguntas? Temos sim, doutora Larissa. A Elma Chips está dizendo super profissional. Edione está dando um joinha para todos nós. Elma Chips está dizendo o seguinte... Muito top essa responsabilidade social com o Rio Grande do Sul. A Drace, Samara já me ajudou muito com batida de carro. Super recomendo. Leonardo está dizendo muito top. E tem uma perguntinha aqui. Uma pessoa que já foi vítima, né? Já foi vítima de alguém armou para cima dela, dentro do estabelecimento dela, uma queda. Qual é o direito dela e quais são as consequências da pessoa que fez A falcatrua? A falcatrua. Yeah. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a pergunta dela é que alguém armou uma queda falsa dentro do estabelecimento dela. Isso. Correto? Correto. E ela quer saber quais são os direitos dela contra essa pessoa e o que aconteceria com essa pessoa por conta de ter feito praticamente um reporte falso do acidente. Correto. Bom, vai depender muito sobre que provas que ela vai ter para constar que essa pessoa armou contra ela. Exatamente. Né? Sim. Então a gente teria que pegar mais informação para saber o que ela pode fazer, né? E o que dá pra gente fazer por ela. Porque essa é uma situação muito específica. Não vou dizer que nunca acontece, gente, porque eu acho até mesmo, quando eu estava na faculdade de Direito, um dos casos que a gente leu de negligência foi justamente sobre o caso do café do McDonald's. Que há muito, muito tempo atrás, o café do McDonald's não tinha falando que o conteúdo estava quente. E aí, alguém, uma vez, se queimou tomando o café do McDonald's e tem todo um caso sobre isso, tá? E, obviamente, nós sabemos que tem casos de pessoa que, às vezes, vão para lugares caçando um acidente,
pra, né, correr atrás desses tipos de coisa. E realmente para determinar como que você vai se defender desse tipo de armadilha, né? Porque realmente é uma armadilha para as pessoas que são donos de estabelecimentos, vai depender dos fatos, vai depender das provas que você tem contra o que aquela pessoa está falando, vai depender de vários fatores. Então, como a Samara falou, a gente vai precisar de muito mais informação para saber se a gente conseguiria te ajudar ou não numa situação dessa. Então, se você quiser, dependendo do estado que você tá também, porque a gente só atua aqui no estado da Flórida especificamente, mas nós temos outros contatos e referências em outros estados. Então, entre em contato com o nosso escritório. Mais 954-773-8175, ou então por e-mail no info@salvadorlopa.com, que a gente pode te ajudar e te direcionar para a melhor situação do que você está passando, né? Então, agora nós vamos conversar sobre acidentes de carro, especificamente, que é o que mais a gente foca. E eu acho que é o que mais acontece no nosso dia a dia, que infelizmente, como eu falei pra vocês, a nossa família, em um período de 1 mês, sofremos 2 acidentes de carro. Então, não é uma coisa que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Mas é importante você estar preparado e você ter essas informações, porque quando acontece, né, você ter para onde correr, com quem falar e também saber os passos que você tem que tomar. Então, na minha experiência, no início desse ano, quando o meu esposo bateu com o carro a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Samara. Sim. Então, Samara, em situações de acidente de carro, né? Qual é o primeiro passo da pessoa que tá ali numa situação, muitas vezes, totalmente desconfortável, dependendo do que né, do que aconteceu com o carro, meio desorientada. Uma vez que a pessoa foca de novo no agora, o que ela deveria fazer? Primeiramente, ligar para a polícia. E depois de ligar para a polícia, vai para um lugar seguro, né? Se estiver no meio da rua, talvez vai para o lado, mas tira foto. É bem importante também tirar foto de como o acidente aconteceu, né? E no local que seus carros estavam. Então, seu carro e outro carro também. Outra coisa é ligar pra gente depois, né? Liga pra polícia, faz o report da polícia, que é bem importante também, que seria o report, pra falar exatamente o que aconteceu. Tira bastante foto da placa da pessoa que causou o acidente, né? Uhum. E também do insurance card. Do insurance card também é importante ter, porque tem vários casos que que a gente não tem informação do outro seguro. Uhum. Até o report da polícia ficar pronto. Isso pode demorar 10 a 14 dias. Então, para agilizar o caso e começar o conserto do carro e tudo isso, se a gente tiver o seguro da outra pessoa, pode ir um pouquinho mais rápido. Então, mega importante. Primeiro, ligue pra polícia. Segundo, não fique no meio da rua. E, mais uma vez, falando de experiência, o último acidente do meu esposo, uma pessoa tava vindo e avançou um sinal vermelho. E o jeito que eles bateram o carro dele acabou totalmente virado no meio-fio. E quando ele foi sair do carro pra, né, checar o que estava acontecendo, ele literalmente abriu a porta e estava já no meio da rua. Então, tome muito, muito cuidado com acidentes quando você estiver saindo do seu carro. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a pessoa tá desesperada, desorientada, mas presta atenção para que você não tenha um acidente em cima de um outro acidente. Tá? Então, super, super cuidado na hora de sair do carro. E, em segundo, vá para um lugar seguro, tá? Para que você, mais uma vez, não tenha esse risco de ter um acidente em cima de outro acidente. Geralmente, quando você tá tendo, né, depois que a polícia chega e começa a fazer o report, geralmente eles te dão um papel inicial. Sim. E nesse papel inicial, supostamente, você teria que ter a informação do seguro da outra pessoa. Tá? Mas se não tiver, e isso você não vai saber até no finalzinho, porque eles só te dão esse papel no final, antes disso já pegue essa informação do outro seguro para que o processo já possa ser iniciado. E como a Samara falou, ligue, por favor, pra gente, para que a gente já possa começar a agilizar isso, até mesmo porque numa situação de acidente de carro, a última coisa que você quer é ter que se preocupar com a papelada e todo o trâmite que vem. Então, é aí que a gente entra na situação para poder auxiliar o máximo possível.
Uma coisa que as pessoas também perguntam, e que é muito similar do que a gente tinha falado antes, quando você tem um acidente de carro e você talvez tem uma drive de outro estado, ou se você não tem uma licença de motorista totalmente no estado da Flórida ou nos Estados Unidos, e você foi a vítima, qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação, né? E se a pessoa tem direito a ter indenização? Sim. Então, sobre isso, a pior coisa que pode acontecer é o policial te dar um ticket para estar dirigindo sem driver's license, né? Mas isso, várias pessoas falam assim, eu recebi um ticket pro acidente. Mas isso não vale como que você foi culpado, né? Uhum. Basicamente, só fala que você não tem driver's license e você recebeu um ticket. Mas não tem nada a ver com você não poder receber indenização. Então, uma coisa não tem nada a ver pra outra. Não. Cada coisa na sua categoria, Sim. no seu lugar. Então, mais uma vez, gente, se você não tem carteira de motorista e você é vítima de um acidente de carro, você pode levar uma multa por estar dirigindo sem carteira? Sim, tá? Porque dirigir sem carteira é um crime. Mas isso não limita você a correr atrás de uma indenização. E a gente conhece muitos casos, e até semana passada a gente estava conversando que teve uma pessoa que teve um acidente de carro com o carro da polícia, tá? O carro da polícia bateu no carro dessa pessoa. E essa pessoa ficou tão desesperada com a situação, mesmo não tendo nenhuma culpa de nada, que por conta desse medo, a pessoa não correu atrás dos direitos dessa pessoa. E entenda, tá? Nessa situação, tinha o repórter da polícia mostrando o policial foi honesto, que ele que causou o acidente, ele que bateu no outro carro. Tiveram outros 3 carros de polícia lá também. O repórter, tudo certinho. E essa pessoa tem direito a uma indenização. Mas por conta desse medo de, meu Deus, eu não tenho documento e agora o carro da polícia bateu em mim. Sim. Eu quero simplesmente voltar à minha insignificância e desaparecer daqui. Mas como a gente conversou naquele dia e quase que a gente infartou todos ao mesmo tempo, essa pessoa, mesmo sem tendo a licença para dirigir, mesmo estando em processo, ela tem direito, tá, de abrir um processo. Ela tem direito de ter uma indenização. Especialmente quando o policial foi tão honesto, gente. Sim. Sim. E não é sempre que a gente tem um policial honesto que fala. É verdade. E também eu tive um caso esses dias, que a gente tá lá no escritório, que a pessoa da frente, em vez de ir pra frente, deu ré e bateu no nosso cliente. Nesse caso, também, graças a Deus, a mulher foi bem honesta e avisou o policial que realmente ela que bateu no nosso cliente. Mas em caso assim, é importante também ter um dashcam, né? A gente estava falando disso também, a câmera do carro. Porque nesse caso, se a mulher quisesse ser desonesta, daria pra, seria uma luta. E até provar que eu não bati na traseira dela. Sim. E a traseira dela que bateu em mim. Exatamente. Então, isso é outra coisa bem importante que a gente recomenda, né? É de todo mundo ter a câmera de colocar no carro. Tem câmera no Walmart, no Amazon, por $30, $50. Super baratinha e totalmente compensa. E eu, mais uma vez, falo com propriedade. Sim. Eu vou falar pra vocês, o show de hoje, eu tenho várias experiências para poder compartilhar com vocês. Porque a gente teve, como eu falei, a queda da minha mãe, tivemos o acidente do meu esposo no início do ano, em janeiro, e tivemos o segundo acidente. E todas essas coisas que a gente está conversando aqui, a gente tem literalmente vivido no nosso dia a dia para conseguir resolver isso. E esse ponto sobre o dashcam é super importante porque às vezes a gente acha assim, nossa, bati com o carro numa interseção, especificamente na Palmeiro com a Toledo, em Boca Raton. E você vê câmeras, né? Porque muitas vezes a gente vê câmera, e a gente acha que aquelas câmeras estão gravando. A gente acha
né, que tá tudo ali sendo, né, monitorado e que se alguma coisa acontecer, vai ser igual a novela das 8, né? O meu advogado vai ligar pra polícia, a polícia, exatamente, a polícia vai me dar toda a gravação e eu vou provar que eu sou inocente. Só que nós descobrimos, da forma mais difícil, que, gente, muitas dessas câmeras não estão gravando. Elas estão ali para monitorar, né, para a polícia ter um controle, ou poder ver o que está acontecendo, mas elas não estão gravando. Então, no nosso último acidente, está sendo a maior guerra para comprovar que o outro cara realmente avançou o sinal, porque não tinham outras testemunhas, e muitas vezes, se você está dirigindo à noite, você talvez não tenha testemunhas, ou então, até mesmo se você tiver pessoas que viram, não é todo mundo que está disposto a esperar até a polícia chegar para poder, né, falar e dar o seu testemunho sobre o que eles viriam acontecer. Então, você fica extremamente preso às coisas que você tem, né, para comprovar. Então, o que ela falou sobre, nossa, colocar uma dashcam, a gente já pediu a nossa, né, especialmente depois de tudo isso, Sim. nesse ano, para poder ter. Por quê? Nessa situação que é uma pessoa contra a outra, é só sua palavra, você tendo esse dashcam, como a Samara falou, você tem mais uma evidência para comprovar que a culpa não foi sua. E nessas situações super, super importantes, né? Sim. Outra coisa também é que de vez em quando o cliente fala assim, mas eu não tenho o report da polícia, né? Isso também não importa, dá pra gente proceder com o caso sem ter esse documento da polícia também. Você tem que ter a informação do outro seguro, né? Ou uma foto da placa deles, ou a informação do seguro mesmo. Mas também tem como a gente proceder nesse tipo de caso, quando a polícia não faz o report. Porque a gente também sabe que, às vezes, especificamente quando a pessoa não tem carteira de motorista, ou então talvez não tenha o seguro, Sim. E acontece, a pessoa bateu, mas talvez não tenha tido tanto dano assim e eu quero desaparecer. Sim. Aí, às vezes, as pessoas não chamam a polícia para não criar mais problema, mas como você falou, mais uma vez, se você foi vítima, tem sim como a gente correr atrás do caso, mesmo sem ter o report da polícia. Sim. Então, mais uma vez, tire bastante fotos do que aconteceu, entenda o que aconteceu, né? Sim. Outra coisa também, que muitas pessoas às vezes não sabem, e que a gente chama de Uninsured Motorist Insurance, Sim. né? E especialmente aqui na Flórida, e isso é seguro para motoristas não assegurados. E muitas vezes aqui na Flórida, como a gente tem conversado, tem pessoas que estão dirigindo e não têm seguro. O que é esse seguro de motoristas não assegurados? Sim. Então, esse seguro te protege caso a pessoa não tenha cobertura ou não tenha o suficiente. Então, por exemplo, vamos supor, a gente entra num acidente de carro, né? E a pessoa que bateu em mim, não é obrigatório, por lei, eles ter o seguro chamado Bodily Injury, tá? Esse seguro de Bodily Injury é o seguro que a gente vai atrás para pegar a indenização para o cliente. Se a pessoa não tiver esse seguro e eu tiver o Uninsured Motorist, é basicamente um seguro a mais que eu posso ter e usar ele para pegar uma indenização. Aí depois, atrás, né, de tudo, o meu seguro vai atrás do outro seguro para pegar esse dinheiro de volta. Então, como na Flórida não precisa ter essa cobertura, né, de bodily injury para indenização, é importante todo mundo ter essa cobertura de uninsured motorist, né? E de vez em quando é um pouquinho a mais por mês. O cliente fica assim, não quero pagar, mas pode proteger. Então, a gente daqui a pouco vai voltar para conversar mais sobre os benefícios de você realmente entender as proteções e as não proteções que o seu seguro tem. E antes da gente entrar no nosso intervalo, mais uma vez, agradecer a RCN, Pastor Francisco, por estar nos apoiando aqui na RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. A gente já volta. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza.